Hoje eu tirei o dia para falar de um assunto o qual é muito relevante em todas as áreas da nossa vida. É claro que hoje vamos tratar de aplicar isso dentro do mercado financeiro. Eu acho que eu e você já passamos por algumas dores no mercado financeiro que não entendemos o porquê passamos por isso e o problema não foi só passar, o problema foi repetir aquela mesma dor. Você sabe o porquê você fez isso? Então hoje eu vou te explicar na prática o que aconteceu com você. Assim como diversas vezes aconteceu comigo e também eu notei que isso acontece com muitas pessoas, muitos mentorados, eu acabei analisando que isso é um comportamento emocional. Vamos explicar um pouco mais como funciona um comportamento emocional, certo? Você não tem controle sobre as suas emoções. Por muito tempo falaram para nós, você precisa controlar as suas emoções. A pergunta é, você consegue controlar o fato de uma notícia ruim chegar até você e você rapidamente se emocionar ou até mesmo chorar por causa de por causa de uma dor de perder alguém? Então, como você vai controlar essa emoção? Se torna mais difícil. Agora, treinar o seu emocional é outra história. É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai treinar emocionalmente. A gente vai fazer algumas tarefas que vai fazer com que nós desbloqueamos essa tensão que gera entre essas notícias que podem sim emocionalmente te afetar. Então vamos lá. Como que você se prepara emocionalmente para receber uma notícia ruim? Você precisa amar as pessoas incondicionalmente. Como assim, Alisson? Como assim? O que é isso? Você precisa amar as pessoas. Quando você ama as pessoas, você está treinando as suas emoções. Por quê? Geralmente, quando você recebe uma notícia ruim, vamos usar esse exemplo, já que começamos assim. Ah, meu pai morreu, fulano de tal morreu, e vem aquele choque, aquela dor, né? Aquela angústia naquele momento. E isso só vem porque você não fez o que você deveria ter feito na hora que você deveria ter feito. Você não amou a pessoa como você deveria ter amado. Porque se você amasse de verdade, você iria entender o momento que ela estava passando, você iria entender o contexto e aquela notícia seria uma notícia o qual você até poderia já ter previsto que iria acontecer. Isso se chama domínio emocional. É aonde você treina o teu emocional, onde você entrega tudo que você tem quando você ama alguém. Então, por que eu quero abordar esse assunto com vocês? Porque é a partir disso que conseguimos entender as nossas emoções. Se você, de fato, quer evoluir, seja no que você está fazendo, se for o mercado financeiro, vamos para cima. Se for outros negócios, se o mercado financeiro é mais uma fonte de renda, você pode aplicar isso na prática em tudo que você for fazer. Então eu quero que você, junto comigo, pense em alguns momentos, em alguns eventos que você poderia ter feito diferente, mas você não fez. E agora, a partir de agora, você vai começar a notar todas as coisas que você vai fazer diferente. Qual é a reação que você teria de receber a notícia que a tua esposa morreu? Ou que o teu marido morreu? Ou vamos ser um pouco mais dramáticos. Vamos levar a sério esse assunto. Imaginou você receber uma notícia que o teu filho morreu? Que a tua filha morreu? Imagine alguém que você ama. Imagine você receber essa notícia. Alisson, por que você está trazendo um assunto tão forte? Porque eu preciso trabalhar isso com vocês, porque foi isso que foi trabalhado em mim, foi isso que fez eu evoluir, foi isso que faz eu evoluir naquilo que eu estou fazendo. Então, se eu não ensinar de fato aquilo que foi feito comigo e deu certo, e eu não ensinar vocês, praticamente eu vou estar ignorando aquilo que dá certo. Então, eu não vou. Então, a mesma coisa que hoje eu ensino, de alguma forma eu aprendi, de alguma forma eu pratiquei e tive resultado. Todo mundo vai ter resultado se aplicar? Não, nem todo mundo.
Entendeu? Isso aqui não é para todo mundo. Se você está aqui agora e você já não é todo mundo, você já tomou a decisão que muitos não conseguiram tomar, então você já está em outro nível. Agora, você quer permanecer nesse nível? Você quer ser trancado em um ciclo, o qual você toma a decisão, mas a partir disso você não consegue extrair resultado? Eu fiquei preso nesse ciclo. E tudo por quê? Porque não entendia sobre as minhas próprias emoções. Então, a primeira tarefa é, anote aí 5 pessoas que se você perdesse hoje, você poderia fazer algo por elas ou você faria algo diferente do que você está fazendo e vamos construir um emocional tão forte e inabalável, o qual você vai ajudar as pessoas que você mais ama. Porque isso aqui, qual é o motivo de a gente fazer isso aqui? O motivo disso aqui é a gente replicar aquilo que está dando certo para nós. Deu certo para mim? Eu vou replicar. Ah, são 100, 200, 300 pessoas que vão olhar esse vídeo, 1000 pessoas que vão olhar esse vídeo. Uma vai colocar em prática? Bingo! É isso que eu queria. Eu não quero mais que isso. Agora, se 2 colocar em prática, 2 ou 3 ou 4, isso vai ser muito bom para nós. Então vamos começar a treinar o nosso emocional. Hoje eu te entreguei a chave de como você começa a fazer isso. E na próxima aula eu quero que você comente abaixo desse vídeo quais foram as tarefas que você cumpriu. Porque para mim hoje não faz sentido eu continuar fazendo algo ou entregar algo se você aí atrás dessa tela não vai praticar. Embora eu não vou parar de fazer, eu preciso que você comece a praticar. Coloque à prova isso que você está recebendo. Eu vou ser sincero com você. Quando eu comecei a ser instruído nesse tipo de informação, eu duvidava muito. Eu duvidava muito mesmo, eu dava risada. Eu escutava e eu dava risada. Eu duvidava. E algo me fez querer colocar em prática algumas situações, como treinar o meu emocional. Eu era uma pessoa assim muito explosiva, né? Eu era um arrumador de confusão, eu não aceitava. Sabe aquela pessoa que, eu não aceito desaforo, eu não levo desaforo para casa? Eu era tipo assim. Então, muitas vezes fui livre da morte, né? Por causa dessa fraca emoção, que a gente achava que era forte, né? Então, hoje em dia, o cara, olha, pode buzinar, pode tocar o terror. Eu nem baixo o meu vidro, não falo nada, respiro. Até minha mulher fica impressionada comigo, né? Por quê? Porque hoje eu tenho autocontrole. Hoje eu sei que eu posso... Hoje eu tenho 2 filhas comigo no meu carro, tenho minha esposa. Hoje eu sei que se eu baixar o vidro, quando vê o cara tá armado, o cara me dá um tiro, ou erra o tiro de mim, pega num filho meu, na minha esposa. Então existe consequência em tudo aquilo que a gente faz. E quando a gente não para medir a consequência, a gente acata e o pior acontece. Então, voltando para o nosso assunto principal, ainda quando comecei a treinar isso e aprender isso, tinha muita dúvida que se dava certo ou não dava certo. Aí comecei a praticar. Aí usei um termo que aprendi também dos 7 dias. Quer saber? Se algo dá certo, em 7 dias você tem que ter resultado. Pode ser um micro resultado, mas conta como resultado. Então eu comecei a colocar algumas coisas em prática, como tratar bem as pessoas que, se eu perdesse elas, eu iria ficar muito mal. Cara, isso aí não foi um band-aid no machucado. Isso aqui foi uma cura. Foi uma cura interior, foi uma cura que eu recebi e eu acho que não faz sentido eu viver sem compartilhar isso com vocês, tá? Então, coloca a prova lá e vamos ver se dá certo isso aí. Tamo junto e eu espero você na próxima aula com essa mesma empolgação aí. Quero ver você aqui nos comentários, me chama no WhatsApp pra gente conversar. Tamo junto até depois do fim.